Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse é o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este canal. Obrigado você que está inscrito aqui, muito obrigado você fazer parte aqui e ter acompanhado as nossas reflexões. Aliás, você que está chegando agora, peço que você se inscreva nesse canal, tá ok? Que você curta o nosso vídeo com um joinha, um likezinho aí, e compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e outras, para que as pessoas também tenham acesso ao nosso vídeo. Bom, espero que você fique até o fim do vídeo, porque é muito bacana ver até o fim, né, para depois tirar suas conclusões, e aí você fica livre para fazer os comentários que você quiser, de forma respeitável e responsável também, ok? Eu sou o Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, estado de São Paulo, né? E sou teólogo de formação também. Também atuo, uma vez ou outra, como professor orientador de teologia, ok? Também escrevi 2 livros, né, na área de teologia pastoral, que no final do vídeo vou deixar aí à disposição para vocês conhecerem, ok? Bom, o tema hoje, pessoal, é sobre a questão do casamento para pastores ou padres, sacerdotes, né? Bom, eu vou tentar ser bem breve, tá? Em primeiro lugar, de acordo com as Sagradas Escrituras, e até o século XI, início do século XI, o casamento para cristãos, no sentido de presbíteros, né? Presbíteros aí que você pode chamar de padres ou pastores. Na época o nome mais comum era padre, até porque a função é pastoral. O padre também é um pastor, tá? Mas são chamados de padres no sentido popular, porém são sacerdotes católicos. Essa seria a palavra mais correta, ou presbíteros, né, da igreja. Mas de forma mais clara, assim, né, historicamente falando. E aí vem o meio evangélico depois, né, com a reforma protestante a partir do século XVI, e aí esse termo padre é deixado de lado pelos protestantes, né, e eles começam a ser chamados de ministros do evangelho ou simplesmente de pastores, tá bom? Algumas igrejas mantêm o nome de presbíteros também, ok? Bom, ou bispos, né, no caso do supervisor, enfim. Mas assim, antigamente, né, desde os tempos bíblicos, os pastores, apóstolos, presbíteros da igreja sempre puderam casar. Até o século XI, até o início do século XI. Sempre a igreja permitiu o casamento, tá? Inclusive, se você for ver, o Senhor Jesus chama homens casados, né, para a obra. Não, talvez não todos, mas pelo menos a maioria ali é casado, né? Enfim, você vai olhar, por exemplo, os principais, tá? Vamos colocar pelo menos Pedro aí como exemplo. Se você ver aí, ó, no Evangelho de Mateus, conforme esse texto, Jesus foi à casa de Pedro, onde encontrou quem? A sogra de Pedro. Ora, quem tem sogra tem esposa, né, irmão? E aí ele cura a sogra de Pedro. Então Pedro foi chamado sendo casado, ok? E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, conforme está escrito aí, olha, ele dizendo aí, olha, os presbíteros, né, os companheiros aí de ministério, inclusive Pedro, que é Cefas, né, ele leva a esposa quando vai fazer a obra de Deus e os irmãos ajudam financeiramente. Será que só eu e outros não podem levar uma esposa, uma mulher, uma companhia e os irmãos nos abençoar com ajuda? É isso que ele está falando. Então você vê aí no texto, ó. Você vê no texto que o apóstolo Paulo fala aí que os presbíteros eram casados. Ok? Inclusive, há uma recomendação de Paulo a Timóteo, que ele está dando conselhos pastorais para Timóteo, dizendo que aquele que quer ser bispo, né, no caso, ou pastor, enfim, presbítero, e aí o termo aí é episcopos, né, que é a ideia do supervisor de uma igreja, que quer cuidar de uma igreja, que quer ser o pastor de uma igreja.
ele deve ser, entre tantas outras coisas, ele também deve ser marido de uma só mulher. Ok? Então você vê aí que é até uma recomendação para que ele não tenha várias mulheres, mas ele tem uma só. Não pode ter várias. Ah, eu quero ter 2, 3 esposas. Não, é uma só esposa. Tá? Então é uma permissão bíblica e até uma orientação. Agora, é claro que existem momentos que o apóstolo Paulo vai dizer que ele estava sozinho, ele não tinha companheira. 1 Coríntios capítulo 7, por exemplo, Paulo fala, ó, seria bom que todos ficassem como eu, nem tocasse mulher e tal. Veja. Daí ele vai dizer o seguinte, mas se não podem, né, ficar como eu, é melhor que se casem do que abrasar-se, porque cada um tem o seu próprio dom. O que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo, queridos, que ele recebeu a graça de viver o celibato. Nós não sabemos o porquê Paulo está sozinho. Acredita-se, né, que Paulo teria sido casado antes dessa ocasião. Ele teria sido. Mas alguns entendem que ele pode ter ficado viúvo e não se casou de novo. Ou então a mulher de Paulo poderia, já que ele era judeu e ele era fariseu, né, antes de se converter ao cristianismo, pode ser que a mulher dele o deixou, né, por ele ter abraçado o cristianismo e por pressão judaica teria deixado de estar casada com Paulo por conta disso. Nós não sabemos quais das duas opções são mais certas, né? Mas são suposições, tá? O fato é que Paulo está sozinho. E aí a gente vai ver então que Paulo vai dizer o seguinte, ó, eu estou sozinho porque eu quero ficar livre para fazer a obra do Senhor. Né? Ele vai dizer isso no texto. Os que são solteiros cuidam das coisas do Senhor. Veja o texto. Mas os que são casados, os casados vão cuidar das coisas do cônjuge. O marido casado cuida das coisas da mulher, a mulher casada se preocupa com as coisas do marido. Certo? É isso que está dizendo o texto. Então, o que Paulo está dizendo não é que ele está proibindo, ele não proíbe, você percebe que ele não está proibindo ninguém de casar. É lógico que a carta dele ele está falando para geral, mas ele está falando assim, ó, se alguém quer se envolver na obra, como evangelista, como pregador, fazer a obra do Senhor, ele vai dizer o seguinte, cara, seria bom se você ficasse igual eu, cara, desimpedido. E ficasse solteiro para poder ficar livre para você fazer missões, livre para você evangelizar, pregar. Livre. Sem nenhum impasse, embate com o cônjuge. Porém, se você não pode ficar sozinho, ou seja, tem gente que vai sofrer muita tentação e vai sentir desejos da carne, porque é uma necessidade também, né? A parte na área sexual, tem gente que não tem o dom. Aí ele vai dizer o seguinte, se você não consegue, então é melhor você casar do que você acabar abrasando-se, né? E a ideia de abrasar é pegar fogo, né? Se unir com a mulher, perder o controle, ele e ela, e eles acabarem indo para o sexo, né? Fora do casamento, com uma total desaprovação de Deus, já que o sexo, na visão cristã, é para casados, é para depois do casamento. Essa é uma mensagem atual, não é antiga não, viu? A linguagem do mundo sempre é aquela linguagem de faça o que você quiser. A linguagem da igreja é faça aquilo que Deus quer que você faça. E Deus, ele tem coisas corretas para a nossa vida. Tá tudo tem o seu tempo certo. E quem sabe esperar se dá bem. Porque planta certo e colhe no tempo correto. Beleza? Então não apresse nada. Vá no tempo certo. Aí ele vai dizer, então quem pode ficar sozinho vai cuidar das coisas do Senhor, cara. Não vai ter se preocupar com esposas, as questões da casa, né? Mas quem é casado tem que ficar atento com as necessidades da esposa. E as esposas casadas têm que ficar atentas com as necessidades do marido. E não é só na área íntima, sexual, é em tudo.
né? Pega hoje, traz para o nosso contexto hoje, né? Você não pode sair por aí, se amanhã, por exemplo, me der vontade de pregar lá no Himalaia, vou lá no Himalaia pregar. Eu tenho que ir com o consentimento da minha esposa, porque se vir no meu coração de pregar lá, mas eu chegar na minha esposa e falar, amor, larga tudo, larga teu trabalho, sua profissão aqui, bora pro Himalaia, porque eu senti de ir pro Himalaia, ela vai falar, vamos orar para ver se Deus quer que você vá mesmo pro Himalaia, aí eu vou ter que orar, e se ela falar, meu, eu não tô sentindo de ir pro Himalaia, cara, eu tô casado, não dá para eu abandonar tudo aqui, minha esposa, e ir embora pro Himalaia. Você entende? Eu tô falando isso só para você entender, fora outras questões. Né? A esposa tá com fome, você aguenta às vezes ficar 2 dias ali sem comer e tal, pelo evangelho, mas a esposa passando fome, o que você tem que fazer? Trabalhar e pregar, pregar e trabalhar. Você tem que, né, muitas vezes, assim, por necessidade, se desdobrar, tanto na igreja como no trabalho secular, para levar o alimento para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Fora que casamento gera filhos, né, irmãos? E aí você tem um monte de gente para cuidar, então você acaba não tendo aquela liberdade toda para se doar completamente, 100% o seu tempo, 100% para a obra de Deus. Por isso que a igreja, hoje, quando ela tem uma condição, ela prefere, né? As igrejas preferem, quando ela tem uma condição financeira que dá para isso, de ter um pastor assalariado para ficar em tempo integral. Para que esse pastor possa usar aquele período de 8 horas, que era para ele sair para trabalhar numa empresa secular, ele possa usar essas 8 horas, né, de 8 a 10 horas diárias, para se dedicar à igreja, fazendo visitas, preparando sermões, orando, fazendo aconselhamento e outros trabalhos correlatos, né, à função pastoral. Então, quando a igreja pode, isso é uma bênção de fato. Né? Mas nem sempre é possível. E nem todo pastor, né, ele gosta de ficar nas mãos, assim, desculpe, com todo respeito, ficar debaixo, né, da denominação. Nem todo pastor gosta disso. Tem pastor que nós chamamos de pastores bivocacionados, gostam do trabalho, gostam de ter uma independência financeira da igreja, né? E aí se desdobra um pouco mais para dar conta de ser pastor. E aí funciona melhor quando você tem uma equipe pastoral, né? Porque aí o pastor não se sobrecarrega. Beleza? Bom, então assim, no meio evangélico, não é proibido casamento. Nunca foi. No meio protestante, o casamento nunca foi proibido, porque nós entendemos dentro dos textos bíblicos que o homem pode ser casado, tá? Agora, existem igrejas evangélicas que vão ao extremo de não interpretar o texto correto e que vão além do texto, de que não basta o homem poder ser casado. Porque a Igreja Católica, ela desde o século XI, antes mesmo de haver a Reforma Protestante, antes de surgirem os evangélicos no mundo, né, que a Reforma Protestante aconteceu a partir de 1517. Nós temos 500 anos de igreja protestante, 500 anos de igreja, 400 anos de igreja evangélica, 500 anos de igreja protestante, 400 anos de igreja evangélica, tá? E temos aí 2000 anos, né, de tradição da igreja católica, que veio antes da gente. Mas quando chegou no ano 1074, né, o Papa, se eu não me engano, é o Gregório VII, né? Gregório VII, ele proibiu o casamento. Né? Dos sacerdotes católicos, dos padres. Ninguém podia se casar mais. E aí obrigou o celibato para o padre. Porque até então os padres podiam se casar. É verdade que tinha muito padre não casado. Tá? É verdade, tinha muito padre não casado, padre já vivendo no celibato, tinha bastante que preferia seguir esse caminho, porque Jesus, lógico, Jesus é Deus, né? Jesus nunca se envolveu com mulher, ele não veio para isso na Terra. Mas olha, Jesus, ele foi o modelo perfeito, que nunca precisou de companheira para fazer a obra do Pai. Aí eles têm o apóstolo Paulo, que conseguiu ficar sozinho, são inspirações. E desde lá do século II, muitos homens de Deus, né, santos da igreja, né,
eles conseguiram seguir uma vida de celibato, tá? Para se dedicar mais à obra de Deus. Mas nunca foi uma obrigatoriedade. Então tinha gente casada e gente solteira, gente vivendo no celibato, dentro do sacerdócio católico, até o ano de 1074. Aí alguns historiadores vão dizer que havia, como a igreja se fortalecia, havia muitas terras. Alguns vão dizer que os padres, né, que recebiam da igreja, muitos eram mantidos pela igreja, não se contentavam com pouco dinheiro ou com aquilo que a igreja dava, porque agora eles tinham esposa, tinham filhos, tinha a questão da herança. Então, isso, de certa forma, financeiramente falando, alguns historiadores falam isso, tá? Dizem que isso não foi bom para a igreja, né? Nesse sentido, então resolveram. Foi um dos fatores que pesou na decisão do Papa no ano de 1074 para proibir o casamento de sacerdotes, por conta dessa questão, já que a igreja que assalariava eles, que cuidava deles para eles viverem o sacerdócio em tempo integral. Bom, seja esse fato real ou não, indo para o lado mais teológico, né, menos histórico nesse sentido, o lado teológico, eles vão dizer que é uma inspiração Paulo, Jesus, aliás, Jesus primeiro, depois Paulo usa e depois alguns santos da igreja que foram importantes para a igreja e viveram a castidade. E que seria melhor isso para a igreja, para eles poderem não se privarem de evangelizar. Por quê? Segundo eles, alguns padres estavam se negando a fazer missões. A igreja precisava que um padre fosse atravessar metade do continente, né? Tivesse que ir para o outro lado do planeta pregar, levar lá o evangelho, levar lá a catequese, né? Sei lá, ou substituir um padre que morreu não sei aonde. E por conta de ter sua família formada, muitos padres eles rejeitavam ou até deixavam o sacerdócio, abriam mão da batina para não ficar sem a família. Então isso preocupou a igreja, né? Então a igreja falou, agora quem quiser vir para a igreja, que venha por uma total vocação, já sabendo que vai ser obrigado, esse padre, né, ou a freira, no caso, a fazer voto, né, de castidade, ou seja, não vai casar e tal, e vai ficar assim até o Senhor Jesus chamar para a glória ou Jesus voltar. Então, assim, dá para entender o motivo, tá? Mas a Igreja Católica obrigou, por esses motivos que eu acabei de falar, e até hoje é assim, que padre não pode se casar. Diferente do catolicismo ortodoxo, que lá o padre na Igreja Oriental, isso aqui eu estou falando da Igreja Romana, toda a igreja na Europa e em outras regiões do mundo que respondem a Roma, que respondem ao Papa Romano. As igrejas do Oriente, que respondem, né, que na época, né, respondia a Constantinopla, eu não sei agora como é que está lá, para falar a verdade, mas tem o patriarcado no Oriente. Esse pessoal aí sempre pôde casar, nunca mudou nada, eles continuam se casando até hoje, ok? E a igreja evangélica, a igreja protestante, os protestantes continuaram se casando normalmente, tá? Não tendo problema com isso. Porém, né, de um tempo para cá, de uns 150 anos para cá, ou 100 anos para cá, né, algumas igrejas também resolveram ser radicais, igrejas evangélicas. Fazendo o quê? Obrigando o casamento. Obrigando. No estatuto tá lá, para ser pastor tem que ter tanto de idade, formação teológica, tem que ter não sei o quê, e ser casado, obrigatório. Se for solteiro, não é pastor. Se por um lado a Igreja Católica obrigou o padre a ficar no celibato, algumas igrejas evangélicas erraram, obrigando o casamento. Isso deveria ser algo livre, tanto para padres como pastores, queridos. Tá? Então, eu lamento muito pelas igrejas que abrem mão de um grande pregador, de um grande pastor, de consagrar um servo de Deus, porque ele optou em dar sua vida toda para Jesus e não ter empecilho, né? Nenhum. Não que a minha esposa seja um empecilho, deixa eu até corrigir aqui, tá? Minha esposa não é um empecilho. Eu me dou bem assim. Eu vivo bem assim.
Mas acredite, alguns têm um chamado para ficar sozinho, alguns não têm a vocação para se casar, queridos. É verdade. Mas só para servir o Senhor, como missionários, como pastores, tá? E por que não pastores? Né? Por que não? Se lá dá. Ah, é que não dá certo. Ué, não dá certo. Deu certo para Jesus, deu certo para Paulo, para outros que viveram na história, mas hoje não dá mais certo. Isso é balela, irmão. É conversa furada. Você quer ser bíblico? Então seja bíblico. Senão vai querer dizer para os outros: isso que você está fazendo não é bíblico. E obrigar alguém a casar é bíblico? Aí vem um pastor, que Deus que me perdoe, a minha falta de serenidade, mas eu preciso dizer aqui, vem um pastor quase que, eu vou falar aqui, parece um analfabeto teológico, que pega a Bíblia para ler e lê esse texto aí de Timóteo, que nós estamos vendo aí, ó, marido de uma só mulher, Paulo escrevendo a Timóteo, e dizendo o seguinte, viu? Aqui ele diz que tem que ser marido de uma mulher. Cara, muitos leem a Bíblia assim, você é quase, posso dizer, um analfabeto teológico, porque um analfabeto bíblico, porque o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo o seguinte, se numa cultura um homem puder casar com 2, 3 mulheres, vocês não vão seguir essa cultura, vocês vão olhar lá no princípio, que Deus fez Adão e Eva, é um homem e uma mulher, e Deus uniu e fez dos dois, os dois, não é 3, não é 4, é do casal, é dos dois, uma só carne, ok? E Deus abençoou. Então o padrão é o padrão do princípio, querido, do Gênesis 1, Gênesis 2. Esse é o nosso padrão. Um homem casado com uma mulher. Só pode adquirir o segundo casamento e depois ficar viúvo. É mais ou menos essa ideia. Claro que existem hoje, né, muitas questões relacionadas a divórcios. E eu não vou entrar aqui porque o vídeo não é sobre isso. Então, uma outra hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas aqui é estritamente falando do sacerdócio ou da vocação pastoral, sobre ser celibatário ou ser casado. E se isso deve ser uma obrigatoriedade de cá ou de lá. E eu deixo claro aqui para vocês. Tá errado proibir, né? Proibir o casamento para um pastor, para um padre, que seja o que for. É errado. Ou obrigar ele a casar também é errado, tá? Então o texto bíblico diz que se numa cultura um homem puder casar com várias mulheres, o pastor vai ser exemplo, sendo casado com uma só mulher. Não pode ter várias mulheres, tem que ter uma só e ser fiel a ela, ok? E ela fiel a ele, obviamente. Essa é a vontade de Deus, beleza? É isso que quer dizer. Aí chegam, né, alguns para dizer assim, mas um pastor casado vai ter mais experiência para explicar. Irmão, pelo amor de Deus, vai, para com isso. Hoje nós vemos aí consultórios de casais. Aliás, consultórios de casais não. Eu tô fazendo vídeo de madrugada, tô começando a dar sono. Nós vemos casais em conflito, casais em atrito, indo até consultórios de psicólogos ou de terapeutas familiares. E esses terapeutas nem sempre são casados. Psicólogos que nem sempre são casados. E acredite, eles conseguem ajudar, orientar esse casal a tentar se reencontrar, se achar e tentar trabalhar isso. E eles conseguem. Então é conversa mole. Fora isso, nós temos as orientações bíblicas da palavra de Deus que falam que é um casamento. Temos hoje estudos na própria faculdade teológica, né, no seminário, no Instituto Bíblico. Você tem lá aconselhamento pastoral, você tem uma matéria inteira, uma disciplina inteira que fala de aconselhamento. Tem pós-graduação em aconselhamento. O pastor que tem que se formar, né, querido? Tem que fazer curso na área, com profissionais da área de aconselhamento, para ajudar essas pessoas, tá? Abrir a mente. Fora isso, temos Deus, que trabalha nos corações e pode nos abençoar e abençoar aqueles que pedem ajuda. E o Senhor para nos dar sabedoria para orar com essas pessoas e orientá-las e ajudá-las a prosseguir no caminho da união, do casamento, do perdão, da restauração. Agora, é lógico, existem alguns momentos que uma mulher é importante. Tem os prós e os contras, né?
Quando eu falei de empecilho, não é que, né, lembra que eu estava falando? Eu amo minha esposa, eu tenho o dom para ser casado, eu escolhi casar com ela. Eu escolhi, apesar de sentir meu chamado e minha vocação pastoral, eu senti o amor profundo pela minha esposa, sou casado com ela eu tenho 2 filhos, formei uma família e sou grato a Deus e sirvo como pastor e ela não me atrapalha em nada, ao contrário, ela é uma bênção, uma companheira. Mas eu entendo, queridos, que, por exemplo, alguns têm no coração o desejo de ficar livre para pastorear no Rio Grande do Sul. Se precisar sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo, ele vai. E eu vejo que tem lugares que ficam trocando de pastor, né? Tem igreja que não poupa o pastor, sabe? Tem um pouco de dó, viu? Eu quero falar com o pessoal dos ministérios grandes, né? Pela obra. Oh, pelo amor de Deus, eu sei que às vezes não tem muita opção. Tem hora que você tem que mandar alguém experiente. E aí você precisa falar, pô, irmão, é você que tem que ir, você tem que enviar. E às vezes o camarada ele é casado, tem família, eles vão ter que mudar de cidade, de estado, pela obra. Né? Acho que a mulher que é casada com um pastor, ela tem que ter essa consciência, né? De que se a obra de Deus precisa, ela tem que abrir mão das suas vontades, porque ela casou com um pastor, e ela tem que ter a mesma visão, né, do pastor que ela está casada, para ajudá-lo. Tem que ser um apoio ao marido. Por outro lado, eu acho que tem ministérios aí que forçam um pouco, sabe? Troca o pastor de igreja toda hora, tira daqui, põe ali, muda de cidade. Ah, sabe, assim, sem mais, sem menos, só porque deu vontade de ficar. O negócio aqui é ficar trocando os pastores. Senão o pastor toma a igreja. É um bando de gente que briga por poder, né? Denominacional. Cuidado, pessoal. Vocês podem ser dono da igreja e não entrar no céu, hein? Cuidado. Então tem um olhar mais pastoral para a igreja, né? E forme os líderes de caráter, homens cheios do Espírito Santo, que vão olhar a igreja não como dela, não sendo olhar a igreja não como propriedade própria, mas esses pastores que as denominações precisam formar devem ser pastores com coração puro, cheios do Espírito Santo, que estão ali para somar com o ministério, para abençoar a igreja e não ser dono do rebanho e tomar o rebanho para ele ou para ela, né? Seja lá quem for, o pastor ou a pastora, né? Tem igreja que tem pastora, né? Bom, ou pelo menos líder, tá? Então a gente precisa ter aí uma formação de pessoas que são confiáveis, pessoas que não têm no coração tomar lugar de ninguém, passar a perna em ninguém, porque isso aí já seria um absurdo para alguém que se diz pastor, servo de Deus, escolhido para pastorear, ter um coração rebelde desse. Apesar de que tem, né, queridos? Mas eu quero te dizer, quando alguém quer dar um golpe na igreja, ele dá de qualquer jeito, irmão. Não precisa você ficar pondo rédea nele, não, tá? Mas tenha dó, tá, dos pastores. Dou um conselho aí, tenha dó desse pessoal aí que, pô, às vezes tem um filhinho na escola, já fez amizade. O pastor tem 2 filhos lá, né? Um de 6 anos, o outro de 10 anos de idade, né? Pequenininhos, mas já estão bem localizados, numa cidade boa. O pastor está com a igreja crescendo, a igreja bem abençoada, a igreja sendo bem cuidada, dando certo. Aí tem os filhos, né? A esposa já conhece os vizinhos, os filhos já conhecem os amigos. Está fazendo um trabalho pastoral lindo com a família pastoral, junto, né? Com a esposa e os filhos. Aí vem a sede da denominação. Ah, tem que trocar, você tem que mudar porque a gente tá precisando de você lá na casa do chapéu, né? Lá onde Judas perdeu as botas. Aí o pastor tem que ir lá e as crianças sofrem. Vai embora. Tchau, amiguinho. Não vê mais o amiguinho. Quando chega na escola, irmão, tem que começar tudo de novo, conhecendo os amiguinhos. Aí o ritmo é diferente, a escola é diferente. Então os pastores precisam até de um acompanhamento, viu? De um profissional com a família para cuidar do psicológico, porque tem denominação que adoece seus pastores, viu? Não tem dó, não. Deus me livre. Bom, mas eu sei que tem casos e casos. Tem hora que não tem muita opção, não tem quem enviar. Aí o pastor tem que entender que é com ele mesmo. Mas espero que seja esse o motivo e não aquele motivo bobo, né? Tá 3, 4 anos lá, hein? Daqui a pouco ele vira dono da igreja. Vamos tirar ele de lá para ele não ficar mal acostumado e o rebanho lá daí não se sentir, achar que não precisa mais de nós, né? Isso aí é uma coisa idiota, né? Coisa de gente carnal do mundo, como se quisesse ser dono da igreja. Deus que me perdoe. Mas vamos olhar melhor pelos pastores aí casados, tá? Que são assalariados da igreja. Vamos olhar melhor aí. É um conselho que eu dou aí às igrejas, às denominações aí, tá?
Então, assim, tem isso, entendeu? Então, agora, se o pastor falar, eu quero pregar em tal lugar, e ele tem a esposa, tem os filhos, tem que pensar várias vezes, eu vou tirar meu filho daqui, vou levar para aquele lugar é um lugar perigoso, às vezes é um lugar cheio de assaltante. Se bem que hoje no mundo tá difícil falar que tem um lugar seguro, né? Mas tem lugar que é mais barra pesada, e às vezes, meu, você vai lá, você quer fazer a obra de Deus, mas você olha para os seus filhos e fala, meu, vou sair daqui, vou levar meus filhos lá, cara. Quem nasceu lá já vive lá, pastores são formados lá, membros de igreja que nascem lá. Mas você sai de uma cultura para outra, de uma região para outra, para se adaptar, cara, né? Não é tão simples assim, não, tá? Então, quando você tá sozinho, você não liga, você vai embora, vai embora, bora para qualquer lugar, mas lá na quebrada, bora. Ah, lá tem um morro cheio de traficante, bandido, bora. Por quê? Você morrer, meu, é o que Paulo falou, morreu é lucro, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Só que quando você tem filhos, irmão, não é que sua família não tem que ser uma família de coração missionário. O pastor tem que ter uma família que tenha um coração pastoral. Ele tem que preparar seus filhos para amar a obra. Tem que preparar a esposa para amar a obra, é verdade. Mas não precisamos também sacrificar, irmãos, os nossos filhos. Eu acho que é isso que Paulo quer dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele diz que se alguém for casado, ele vai se preocupar sim com as coisas da família, da esposa, e a esposa com o esposo, vice-versa, né? E aí posso estender isso à questão sobre os filhos, que a gente ama os nossos filhos. Então, o pastor é um ser humano também, tá? Então, assim, esse é o lado de ser casado, que a gente precisa aí sempre pensar nisso direitinho, né? Mas ficar sozinho é um dom. Se você não pode, que Deus prepare a esposa certa que vai acompanhar você na sua vocação pastoral, que vai entender você, tá bom? E eu quero já dar um recado para as mulheres. Se você não aguenta a bucha, né, de ter um marido que precisa cuidar da igreja, se você não consegue dar apoio espiritual para esse marido, se você não consegue orar com ele, estar junto com ele, apoiá-lo, irmã, não se case com gente de ministério, porque você vai ser um problema para o seu marido, vai ser um problema para a obra de Deus, um problema para você mesma, para si própria, e você ainda vai acabar trazendo uma dificuldade terrível para esse casamento. É o conselho que eu dou. Se for casar com gente que tem vocação ministerial, que você também procure a tua vocação para servir com o teu marido. Seja cantora, seja missionária, seja pregadora, seja professora de escola dominical, sei lá, mas engaje-se na vida da igreja com o teu marido e acompanhe ele em seu trabalho, porque assim você vai agradar a Deus, tá bom? É o conselho que eu dou. Muito bem, é isso então. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não orienta a proibir casamento para pastores ou padres, mas a Bíblia Sagrada também não obriga o casamento para aqueles que vão exercer o ministério pastoral. Então, acredito que a ideia de uma igreja no sentido instituição religiosa, ela vai tentar colocar algumas regras adicionais, né, que não tem a ver necessariamente com uma exigência das escrituras, não tem a ver com uma doutrina da palavra de Deus, mas sim com bom senso, né? Bom senso. Então, acredito que para um pastor ficar livre para poder sair de uma cidade e ir para outra, né? Pregar de um lugar para o outro, independentemente das questões sociais, econômicas, independentemente de ter muito dinheiro, pouco dinheiro, né? Independentemente do lugar ser mais perigoso ou um lugar mais tranquilo para viver. Quando o pastor não tem a família, ele não é casado, então ele tem sim mais autonomia, ele tem mais condições de tomar decisões e servir o reino de Deus onde é necessário, de modo mais tranquilo, né? Porque imagina, o homem enquanto esposo se preocupando com a sua esposa, o bem-estar dela,
O homem, enquanto pai, se preocupando com o bem-estar de seus filhos, se ele não tem esposa e nem filhos, obviamente, ele tem que se preocupar somente consigo, né? Então, fica mais tranquilo para ele exercer o ministério em qualquer lugar que a igreja precise, ok? Em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Essa é uma vantagem, tá? Não quer dizer que o pastor casado, como eu, por exemplo, e a maioria dos pastores no mundo são casados, a maioria, não todos, eu disse a maioria é casado, nós exercemos o ministério da mesma forma, tá? Mas nós sabemos que muitas vezes nós pensamos sim na nossa esposa, né? A gente pensa nos filhos, e as decisões têm que ser sempre debaixo de oração, mas pedindo, Deus, prepara o coração da nossa família para esse propósito, para essa missão. Então, tem isso, né? Os pastores aí que costumam sair de uma cidade para outra, as denominações, né, evangélicas que muitas vezes solicitam que um pastor, né, solicitam um pastor de uma cidade para outra, acabam sendo enviados esses pastores, né, e muitas vezes, assim, de uma maneira mais por amor à obra mesmo do que necessariamente por vontade, né, mas pela consciência de ser servo e de servir e de sofrer pelo evangelho. E tem que haver um preparo muito grande do marido, da esposa, dos filhos, para que todos estejam no propósito. Então é um desafio para o pastor casado, tá? Mas a maioria dos pastores são casados e graças a Deus, Deus tem suprido as necessidades e tem abençoado, né, a família e tem colocado no coração da esposa, dos filhos, também a importância, né, a relevância que tem o chamado pastoral na vida do homem, né, do pai de família, que foi chamado para esse ministério, tá certo? E todos têm abraçado aí o ministério com o pastor. Então isso é importante, tá? Que a família do pastor tenha também esse preparo, essa orientação. É por isso que eu costumo dizer aos jovens, né? Procure saber com quem é a esposa, né? Qual é a mulher que você vai ter como esposa. Procure saber se ela está alinhada a essa visão, se você tiver a vocação pastoral, se você tiver o chamado, se sente-se chamado, missionário, pastoral, né? Se ela estará pronta a viver com você como o evangelho diz que tem que ser, né? Tá bom? Abrindo mão de conforto, abrindo mão de descansos, de passeios muitas vezes, para fazer a obra de Deus e se dispor, se desdobrar, entregar a vida quase que praticamente por completo aí às necessidades da igreja de Cristo, né? Então a esposa tem que ter essa visão de companheirismo, do chamado da família pastoral, ok? Prestem atenção, por isso que orem até mesmo os vocacionados que ainda não se casaram, estão fazendo a obra de Deus, sentem a vocação, são jovens. Orem também para que Deus prepare a esposa que tenha com você o coração pastoral. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, agora o outro lado, né? O outro lado. Qual que é o desafio de ser casado? Eu já falei qual é, né? De ter que mudar de lugar em lugar e isso estar dentro do coração da família, da esposa, dos filhos. E o pastor ter essa fé, né, para agir dessa forma. Por outro lado, aquele, né, que é casado, ele tem a vantagem também. Ele também tem a vantagem. Mostrei a desvantagem, agora qual é a vantagem? A vantagem no momento de aconselhamento. Se você vai tratar uma pessoa da igreja que está com um problema sério e é sigiloso, ela precisa conversar com você no particular, para ninguém mais saber, somente ela quer conversar com o pastor da igreja. E o pastor da igreja não pode atender aquela pessoa sozinha. Normalmente, quando o pastor não é casado, né, normalmente chama-se uma obreira da igreja, de confiança,
para que ele, junto com essa obreira, ouça aquela mulher, no caso, né, quando a pessoa é do sexo oposto. Né? Eu estou falando do pastor atender, por exemplo, uma mulher, uma moça, uma mulher, né? O pastor não pode ficar sozinho com essa mulher em gabinete, né? Ficar sozinho, os dois em lugares fechados, né? De certa forma aí, correndo risco, né? De calúnias, de difamação, de mexer com o imaginário de pessoas que podem pensar, pô, o pastor tá fazendo coisa errada ali no gabinete, escondidinho, não, olha, só ele e ela. Isso não pega bem, tá? Não é uma questão, e nem adianta achar que as pessoas não devem pensar isso. Como que elas não devem? Elas não deveriam, é verdade, mas espera aí, é normal que se pense isso numa sociedade como a gente vive. É, não dá para não pensar. Então é a gente que não pode dar esse tipo de mau testemunho. Ainda que não vá fazer nada, a gente tem que zelar pela nossa reputação. Nós, né? Devemos nos valorizar enquanto homens de Deus. Né? Então, se o camarada não é casado, ele precisa sim de uma obreira para estar junto. Agora, o homem casado, o pastor casado, já tem a bênção de ter a companhia da esposa, né? E a esposa tem que ter a maturidade para tudo aquilo que ela ouvir com o marido, da boca da pessoa que vai ser aconselhada, da pessoa que está confessando o pecado, ou que está tendo uma conversa, abrindo a sua vida para algo muito sigiloso, né? A mulher do pastor com o pastor ali, atendendo aquela pessoa, tem que ter a maturidade, tá? De que aquele assunto morre ali, tá? E por isso que nós temos que ter aí também uma orientação para esposas de pastores, tá? Sobre ética, comportamento, né? Qual é a missão dela junto com o seu marido, para que a obra de Deus seja feita através do pastor, né? E sua esposa, tá certo? Bom, e então é uma bênção, né? De poder aí aconselhar pessoas ou atender pessoas no gabinete pastoral, mesmo que seja do sexo oposto, estas pessoas que venham procurar, e mesmo que estejam sozinhas, né? Então, o pastor casado, ele tem a bênção de ter a esposa junto, tá? Já o não casado tem que procurar uma obreira da igreja, e essa obreira tem que ser aquela obreira de confiança, para ele poder estar junto ali com essa obreira para atender aquela pessoa do sexo oposto que venha procurá-lo, tá? Isso é uma questão até de prudência, né, queridos? Né? Tanta gente maldosa hoje em dia, né? Você nunca sabe quem é que está te procurando, não é verdade? Às vezes está te procurando só na maldade, não é verdade? E mesmo aquelas que não que estão te procurando por um motivo justo mesmo, que são pessoas de Deus, mulheres que querem ajuda mesmo, né? Que estão com problemas na vida particular, precisam muito, urgente de uma conversa pastoral. Os de fora vão imaginar coisas, né? Lembra quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, né? Tá aí a referência do texto, né? Que fala aí da entrada de Jesus na casa de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, considerado aí um traidor do seu povo, né? E ele entrou na casa de Zaqueu e ficou lá, com Zaqueu batendo papo. Jesus ficou lá dentro da casa dele. O pessoal lá fora começou a já murmurar e falar um monte de coisa. Ó, na casa de quem que ele vai. Olha a casa do pecador que ele entra. E não sei o quê. Então o povo faz isso. O povo faz isso. Tá bom? Lembra também quando aquela mulher pecadora entra na casa do fariseu, do Simão, né? Jesus está lá na casa do Simão e aquela mulher vem e se derrama, né, nos pés de Jesus, ela se curva ali e ela então derrama as lágrimas nos pés de Jesus, não é isso? E ela com um cabelo, ela seca os pés de Jesus com o próprio cabelo, aquela coisa toda, né, beijando ali os pés do mestre. Algumas pessoas, principalmente ali, provavelmente o próprio Simão, né, o texto aponta isso, ele começa a pensar, né, se ele fosse mesmo um profeta de Deus, um homem de Deus, ele não ia deixar essa mulher pecadora ficar assim,
se encostando nele todinha assim, né? Lavando, passando os cabelos dela no pé dele e tal. E Jesus, conhecendo os pensamentos e a intenção do coração de Simão, Jesus chama a atenção dele e o repreende, tá? Então, mas você percebe que a multidão fala, sempre vai falar. Então, nós temos que nos policiarmos, tá? Precisamos nos policiar a fim de evitar esse tipo de conversinha de zum, 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 de mimimi, tá bom? Bom, é isso. Lógico que eu poderia falar mais um monte de coisa sobre vantagens e desvantagens de ser ou não casado. Então, mostrei aí por que algumas igrejas preferem pôr no estatuto. No estatuto, não é doutrina, é uma regra estatutária da instituição religiosa. Não é que eles invalidam o ministério, mas eles só podem deixar a pessoa atuar no ministério, naquele chamado ministerial, se a pessoa também seguir o estatuto da igreja. Então, para proteger a igreja de escândalos, para proteger a igreja de processos, né, de calúnias, difamações, de vergonhas, né, e para proteger o pastor que serve aquela instituição. E quando eu falo de instituição religiosa, estou falando das denominações, ok, pessoal? É igreja batista, metodista, presbiteriana, assembleiana, e etc, né? As igrejas Brasil para Cristo, estou falando das nomenclaturas das diversas denominações evangélicas, instituições religiosas que são ali a parte administrativa, a parte coordenadora, né, da igreja, que a igreja de Cristo, nos seus ministérios, compõe a parte espiritual, tá? E essa parte institucional é a parte mais ali da burocracia, da papelada, né? Do jurídico, do financeiro, do administrativo. E isso faz parte, então, para proteger a imagem da instituição, tá bom? Então isso a gente tem que entender, ficar claro, que se uma igreja, então, está obrigando um pastor a casar, essa igreja está fazendo para esse motivo, tá? Para que a igreja proteja-se, né, de processos e proteja o pastor que serve a igreja. Então, é melhor que ele seja casado para poder exercer o ministério, se ele quiser exercer o ministério. Caso contrário, ele pode ter a vocação, mas não vai ter o título pastoral. Ele vai ter a vocação, mas não vai ter o título reconhecido pela instituição. Tá certo, pessoal? Mas isso tem que ficar claro. É estatuto. Estatuto. Tá? Regimento interno, estatuto, parte administrativa da instituição. Agora, a Bíblia não proíbe, tá, o pastor de casar. E também não obriga, tá? Mas, pelo bom senso, muitas igrejas, pelo estatuto, dizem que o pastor deve ser casado se quiser servir naquela instituição religiosa. Ok? Bom, pessoal, é só um pouquinho aí para vocês entenderem melhor essa questão, né? Porque muitas pessoas acreditam que o texto, como nós já falamos, que diz marido de uma só mulher, não de Paulo, ele orienta Timóteo, dizendo que aquele que quer ser bispo tem que ser marido de uma só mulher. Muitas pessoas aí, por anos, entenderam que ali é uma obrigação que o pastor deva ser casado. E não é verdade, como nós já vimos no vídeo. Tá bom? Diz que ele não pode ter mais de uma esposa, tem que ter uma esposa só e ponto final. É isso que o texto está dizendo. Mas não está dizendo que ele é obrigado a ser casado. E se for casado, tem que ser casado com uma só, marido de uma só mulher. Agora, se ele não for casado, né, como Paulo disse em 1 Coríntios 7, é bom que muitos aí que querem se envolver na obra fiquem como eu. Provavelmente estava sozinho, como eu já falei no vídeo e tal. E aí não se casa. Então, assim, são orientações e não obrigações. Beleza? Deus abençoe vocês.
Você quer saber mais coisas? Tem mais vídeos interessantes para você assistir. Você já pensou por que a bebida é um problema para o nosso tempo e como que a igreja deve reagir a isso? Eu participei do programa Vejam Só, quando ali da TV Hit, alguns anos atrás, quando eu era pastor da Igreja Brasil para Cristo ainda. E aí eu defendi o ser abstêmio, né? E aí eu explico direitinho o motivo. Então, se você quiser, tá aí o vídeo no meu canal, tem disponível aí o debate todo. Eu debati com um pastor presbiteriano, né? Ele colocou o ponto de vista dele, coloquei o meu e foi uma bênção. Tá aí, seja abstêmio, tá no meu canal, procura aí, garimpa aí, tá bom? Outro programa que eu participei, bem legal, na Rádio Vida, aqui em São Paulo, no programa do Apolinário, né? Aonde eu estava ali na mesa de debate e eu defendi a questão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, infelizmente, não é o que a gente quer, mas às vezes até o sofrimento, ele vai sim cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tá aí o programa aí, ó, sobre o sofrimento. Tá aí o nome da entrevista aí, né, do debate, que eu participei na Rádio Vida. Tem um outro vídeo que eu acho bem legal você ver também, que eu participei de um podcast, né, um bate-papo aí do podcast, e com o pastor Sandro, foi muito bom, falando sobre interpretação bíblica, né, e também sobre um pouquinho sobre bibliologia, né, a organização da Bíblia, né, o cânon das escrituras e algumas coisas bem bacanas. Tá aí nesse vídeo aí, tá? Como interpretar a Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia. Tá aqui no meu canal também, tá certo? Bom, procura aí e assiste. Deus te abençoe. Curte o vídeo, compartilhe o canal, tá certo? E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Na sequência, vou deixar para você dicas de curso teológico, vou deixar o endereço da nossa igreja, onde você é muito bem-vindo, e bem-vinda, é claro, a família toda são bem-vindos, e também dicas de livros que escrevi, tá certo? Dá uma olhadinha aí no vídeo a seguir. É isso aí, pessoal. Obrigado por ficar até aqui, por assistir o vídeo todo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar um joinha e de compartilhar, por favor. Bom, eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e eu estou deixando aí o endereço da igreja para você nos fazer uma visita. Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja, fica na Sobreloja, tá? Na parte superior do prédio. E aí o bairro é Laranjeiras, ok? E aí é a cidade de Caieiras, aqui em São Paulo. Vem estar conosco. Nós estamos reunidos todos os domingos, onde eu dirijo o culto, prego, estou lá sempre com os irmãos, às 9h30 da manhã, todo domingo. E às quintas-feiras, na direção do pastor Daniel Viotto, quintas-feiras às 8 da noite. Tá? Então é domingo às 9h30 da manhã e quinta-feira às 8 da noite. Venha participar. Será uma honra recebê-lo. Bom, fora esses dois cultos, nós temos reunião de oração, nós temos encontros unificados de jovens, mulheres, homens, crianças. Aí você vai saber mais quando estiver lá, tiver curiosidade sobre as atividades da Batista Fraternidade. Fica aí o convite para você comparecer e leve alguém contigo. Sejam bem-vindos, ok? Bom, dicas de seminário. Quer se aprofundar mais em teologia? Eu sou professor do IBBC. Isso mesmo, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? E lá, curso, apesar de ser uma instituição ligada à Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja séria, uma igreja idônea, onde eu já atuei como pastor
por quase 14 anos no Brasil para Cristo, né? Antes de me tornar batista. E lá, meus queridos, tem o IBBC que ensina teologia desde 1991. É um seminário teológico idôneo, temos professores de diversas denominações e alunos de diversas denominações. Por isso que o curso do IBBC tem um caráter interdenominacional. Vale a pena você participar. As aulas acontecem toda segunda e quarta-feira lá no Manda Aqui, porém no sistema híbrido. Significa o quê? Que a aula é online e presencial ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer ou online ou presencial, ao vivo, no mesmo tempo, tá bom? E ainda, por cima, as aulas ficam gravadas para você ver quando você quiser. Tá? Então, você pode ir até o seminário, se você conseguir chegar lá no Manda Aqui, né? Você pode ir lá, participar ao vivo das aulas, presencialmente. Mas se não conseguir estar lá, você assiste online, na sua casa, tá bom? O curso é apostilado, ou seja, tem livros, né, da própria instituição, e com certeza você vai aprender bastante teologia estudando no IBBC. Temos o curso de 1 ano, que é o curso básico, e o curso pleno, avançado, de 3 anos, tá bom? Tem caráter de curso livre ministerial, para formar você como melhor obreiro ou pastor para a sua igreja, tá bom? Claro, é aberto também a pessoas que querem conhecer mais a palavra, conhecer teologia. São todos bem-vindos ao IBBC. A mensalidade cabe no teu bolso, tá? É um preço tranquilo para você fazer o curso, não é um absurdo não, tá? Mas tenho certeza que vale a pena, tá? Fica na rua Iris Leonor, tá? Tá aí o endereço, o número, e tá aí também um site onde você pode achar, né, mais informações do IBBC Manda Aqui, e também você tem aí os telefones, ó, inscrições para você tirar dúvida, fazer inscrição, tá aí o telefone, tá bom? Procura lá, a Rose, a diretora lá do IBBC Manda Aqui, com certeza vai te atender, ela e sua equipe vai te atender com muito carinho. Eu, como um dos professores, convido você a conhecer, tá? E olha que tem mais professores lá e muito melhores do que eu, pode crer, tá bom? Fica aí o convite. IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, lugar de formação, tá bom? Bom, faculdade. Ah, pastor, eu quero ir para uma faculdade, quero ir para uma graduação em teologia. Bom, então eu vou te dar 2 dicas. Aonde eu sou graduado. Eu tenho graduação, sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? Tô mostrando aí para você algumas imagens enquanto você me escuta. Sul-Americana, Faculdade Teológica Sul-Americana, uma instituição sensacional, idônea, com 30 anos aí já, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, né? Então a Sul-Americana, agora em 2024, completou aí 30 anos de história, ensinando teologia, com excelente nota no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e também com uma avaliação sensacional, tá? A Sul-Americana tem a maior biblioteca em conteúdo missiológico. É uma faculdade que se preocupa com não apenas com o rigor acadêmico, que é importante, mas também forma os seus alunos, né, para o preparo do ministério e para uma vocação de vida cristã, né, abordando muito aspecto de missões e pastoreio, beleza? Então a Faculdade Sul-Americana, FTSA, tá aí o site direitinho, espera você, eu tenho certeza que você vai amar essa faculdade. Tem cursos de graduação, bacharelado em teologia, né? E pós-graduação lato sensu, que são especializações, e também curso de mestrado e doutorado. No caso da graduação e pós-graduação lato sensu, nós temos cursos presenciais e à distância, ou seja, online, tá? E, além disso, tem aí o mestrado e doutorado à disposição. Vai lá no site, visita, conheça a Sul-Americana. Tenho certeza que você vai gostar. Fora ela, você tem a opção também da FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Eu tenho uma pós-graduação lá, uma especialização em teologia sistemática. Sim, fiz lá na FABAPAR, tem uma imagem minha aí. Aliás, anteriormente eu tinha mostrado a minha foto lá, né, na Sul-Americana, e agora tá eu aí no Café Batista, no café, e também aí a fachada aí da FABAPAR, tá? Também tem cursos online
ou presencial, tá? Bacharelado, pós-graduação lato sensu e também mestrado e doutorado. Tem aí o site da Fabapar, você pode entrar e conhecer melhor, tá bom? Claro, eu poderia falar mais um monte de outras instituições que são boas, idôneas, mas primeiro que o vídeo não é para isso, né? São dicas apenas e são lugares onde eu tenho experiência. No IBBC como professor, lá na Sul-Americana como aluno que fui, né? E também na Fabapar como aluno que fui. Então, posso falar para você do que eu vivi, que é mais seguro. Beleza, pessoal? Fico as dicas aí de instituições. Fora isso, quero falar para você que aqui no canal nós temos o curso bíblico IBF, é um curso de introdução aos temas da teologia. Então nós temos aulas de bibliologia, teontologia, cristologia, homilética. Logo estaremos colocando vídeos de interpretação bíblica, história do cristianismo. Tenho certeza que vai ajudar você a agregar mais o conhecimento. Sempre de modo introdutório, né, uma teologia básica, para que você busque interesse e se aprofunde logo mais. Também tem dicas de livros, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então procura aí no nosso canal, aqui no canal Degustação Teológica, que nós temos esse recurso disponível para você. E para finalizar, eu quero falar para você de duas obras, né, 2 livros que eu escrevi, e por isso que são um show de bola. Esse livro aqui, ó, Ministério Pastoral, tá vendo aí? Conselho aos jovens pastores e vocacionados. Tem mais ou menos umas 100 páginas e foi aí publicado pela editora BPC em 2017. Esse livro você pode encontrar na própria editora, aí o bpc.com.br, é o site. Você pode comprar com eles baratinho. Ou você pode ir na livraria El Shaddai, que fica ali na rua Conde de Sarzedas, tá bom? Tá aí o endereço aí da El Shaddai. Ou na própria El Shaddai você pode comprar também pela internet. Tá aí, ó, El Livros, tá? E lá você encontra esses livros. Ou então você pode entrar em contato comigo mesmo pelo e-mail aí, ó, BP Domenicali, tá? Esse e-mail que tá embaixo. Eu só respondo e-mail. Primeiro contato sempre por e-mail. Esse é o e-mail onde eu respondo os convites para eu pregar. Se você me fazer um contato, um convite dentro da minha agenda, eu posso agendar com você para levar uma palestra na sua igreja, pregar a palavra num culto, ou até mesmo ministrar um curso aí, se você quiser, de um curso de 1 dia ou 2, posso ir aí ajudar vocês nisso. E aí eu levo o material para vocês adquirirem, tá bom? Esse livro aqui, tenho certeza que você que é pastor vai gostar muito. É uma boa orientação e dicas pro ministério, tá? Eu escrevi recentemente, o ano passado, 2023, esse livro aqui, Comunidade Pastoral e Missional, tá? Pela editora Lucel, esse livro aí. É um livro de 74 páginas, mais objetivo, que pode ser lido pelo pastor e deve ser lido por toda a congregação, toda a igreja deve ler. Porque a ideia é mostrar como a igreja deve abraçar o pastor para que a igreja cumpra, né, o seu chamado, que é ser uma igreja voltada para missões e para o pastoreio. Então, uma igreja com uma metanoia mesmo, uma visão pastoral e missional, são as características da igreja que eu apresento aqui, tá? Esse aqui já foi escrito já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá aí, né? Do jeito que você tá vendo aí. E já faço aqui também a apresentação do nosso canal Degustação Teológica, tá bom? Mesmo esquema. Ou você vai na El Shaddai e procura lá, ou você entra em contato comigo no seu e-mail aí, para eu ir até a sua igreja e levar os livros. Se você visitar a nossa igreja e eu tiver algum disponível, você também pode conseguir comigo direto lá. Preço acessível, não sou vendedor de livros, quando for comigo você tem que fazer Pix, ou dar em dinheiro à vista, sem troco. Já trocado, aliás, tá bom? Porque eu não sou vendedor de livro, apesar de eu vender o meu livro, mas eu prefiro que as lojas o façam. Mas se você pegar direto comigo, com preço bom pra caramba, tem que fazer nesse esquema, ou Pix ou dinheiro trocado, que não tem outro jeito. Beleza? Só dando um toque aí, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, tem maquininha, cartão? Não, desculpe, só nas lojas. Falou? Pessoal, fico aí a dica, obrigado de ter acompanhado, você é importante aqui no canal, divulga a gente aí. Valeu, um abraço, Deus te abençoe.